Então, gente, hoje nós vamos concluir essa parte do contexto histórico do modernismo, porque eu pensei em preparar as aulas assim para vocês, para nós não ficarmos só naquilo tradicional, autores e obras de autores de tal e tal período ou escola. A gente tem que saber o contexto social e histórico da época em que aqueles livros, respectivamente, eram escritos. Não basta saber somente o nome do escritor e a obra ou obras que ele produziu. A gente também tem que ver em que contexto, em que situação aquelas obras foram escritas. Então, a gente está vendo a primeira fase do modernismo, que foi de 1922 a 1930, lembrando sempre que essa é uma divisão didática, né? Porque não quero dizer que ali, 1930, terminou a primeira fase, ninguém mais escreve com o propósito dos primeiros modernistas, não. A gente sabe que as coisas vão mudando progressivamente, passo a passo. Mas, para efeito didático, é essa data, vamos dizer assim, que os estudiosos da literatura colocam para a gente. Então, 1922, o início da primeira fase, o início do modernismo, propriamente dito, e da sua primeira fase, com a Semana da Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo. E 1930, o término da primeira fase do modernismo, com a revolução que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Nada mais, eu acho que até lógico que o final da primeira fase fosse marcado não por uma obra literária em específico, mas justamente por um novo movimento social, que foi aquele que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Então, a primeira fase do modernismo termina ali justamente na Revolução, tá? E também eu digo que nada mais lógico, porque a gente viu nos vídeos anteriores que, semelhante ao pré-modernismo, o modernismo, a primeira fase, sobretudo, não que as próximas também não tenham movimentos sociais, ela foi marcada por muitos movimentos sociais de revolta, né? A gente viu que lá no governo, vimos nos vídeos anteriores, que lá no governo Epitácio Pessoa, tanto a classe dominante quanto o povo não estava muito satisfeito com o Epitácio Pessoa, porque as promessas de campanha dele se comprometiam com aquela alternância, né? Café e leite. Cafeicultores de São Paulo e produtores de leite de Minas Gerais. E no final das contas, ele deu os maiores incentivos foi para a indústria. Então, o que aconteceu? Os cafeicultores não ficaram contentes, os empregados dos cafeicultores também não tinham a certeza do seu emprego, e da produção de gado leiteiro em Minas Gerais a mesma coisa. Depois o Epitácio Pessoa foi substituído pelo Arthur Bernardes e a revolta já estava praticamente assim instalada nas ruas. O que fez o Arthur Bernardes? Colocou as tropas na rua. Já tinha acontecido anteriormente aquele movimento dos 18 do Forte, né? Que 18 homens se revoltaram, a grande maioria deles militar, se não me engano, só um era civil. Eram os militares se revoltando contra os próprios militares, né? Que aconteceu na praia de Copacabana. Depois, em seguida,
houve o advento da coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, que também era um militar, que percorreu assim toda 24 mil quilômetros, toda a área do Brasil praticamente, como um levante também contra o governo. Depois ele mesmo declarou o término, né, daquele movimento da coluna Prestes, e em 1930 foi que aconteceu a Revolução e colocou o Getúlio Vargas no poder, substituindo o Washington Luiz, né? Então lembrem lá para o vestibular e Enem, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, o Washington Luiz, e só depois, em 1930, Getúlio Vargas, tá? Então eu queria terminar esse contexto histórico com esta, digamos assim, marcação para vocês. Termina o contexto histórico da primeira fase do modernismo. Lembrem, revolução que conduziu Getúlio Vargas ao poder. E eu coloquei uma frase aqui, um trechinho de um parágrafo de um dos livros do Mário de Andrade, esses livros que ele escreve sobre literatura em geral, que ele escrevia, né? Não só os textos literários dele, mas ele comentando a literatura e seus movimentos, e também os movimentos sociais. Esse trecho diz tudo o que foi o, digamos assim, último ano da primeira fase do modernismo. Então vamos ver aqui. 1930, a Revolução conduz Getúlio ao poder, e olhem a frase, o trecho do Mário de Andrade. 1930, tudo estourava. Políticas, famílias, casais de artistas, amizades profundas. Ele diz que tudo estourava em 1930. O sentido destrutivo e festeiro do movimento modernista já não tinha mais razão de ser. Estava cumprido o seu destino legítimo. Na rua, o povo gritava: Getúlio, Getúlio. Então, o que o Mário de Andrade quer dizer aqui? Que aquele sentido destrutivo e festeiro, destrutivo no sentido de querer reconstruir padrões, né? Destruir os antigos padrões, sobretudo nas artes, e reconstruir novos. Aquele sentido de destruição e ao mesmo tempo de festa, de oba-oba, vamos destruir tudo, tudo vai ser novo, tudo vai ser melhor, já tinha passado. Agora o povo estava mais preocupado, vamos dizer assim, seja os que eram a favor, seja os que eram contra, que a revolução tinha acontecido e Getúlio estava no poder. Tanto que o povo gritava na rua, segundo Mário de Andrade, Getúlio, 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 né? Então, Mário de Andrade, com esse trecho, né, de um dos vários textos e livros que ele escreveu a respeito do modernismo, ele mostra assim, primeira fase acabou, né? Começa agora uma segunda fase que nós vamos ver nos próximos vídeos, mas antes desses próximos vídeos, nós vamos fazer um resuminho do que foi efetivamente a Semana da Arte Moderna de 1922. Porque a gente falou toda hora a Semana da Arte Moderna de 1922, a Semana da Arte Moderna deu início ao modernismo, a Semana da Arte Moderna foi um marco, a Semana da Arte Moderna foi muito importante para a literatura, porque iniciou uma escola literária, no caso o modernismo,
mas a gente não fez ainda um resuminho com tópicos sobre o que foi a Semana da Arte Moderna. Então, nos próximos vídeos a gente vai fazer, tá? E lembrem, gente, literatura não é só decorar nomes de autores e de suas correspondentes obras. Não, literatura é saber sim os autores, é saber sim e ler as obras, mas a gente tem que entender em que contexto histórico e social aquela literatura estava inserida, tá? Claro que nós estamos estudando literatura, a gente não está estudando história, né? Nem sociologia. A gente está vendo apenas um contexto geral para entender a inserção ali desses movimentos artísticos e literários naquele contexto, tá bom? Então, por hoje é isso. Lembrando que aqueles que foram sorteados, eu já estou encaminhando os livros. Como eu disse para vocês, nem sempre eu respondo os e-mails assim na hora, que eu até brinco com vocês. Se eu conseguisse tantos inscritos quantos e-mails que eu recebo, eu estava feita na vida. Não que eu receba milhares de e-mails, não é isso. Mas eu digo 10, 20, 30 e-mails, às vezes eu recebo no dia ou até mais, só dizendo respeito a alguma coisa de sugestão de livro, alguma coisa de literatura, ou algum ex-aluno me dizendo se eu ainda estou dando aula particular, ou vocês sorteados dizendo, professora, já enviou o livro, professora, dá tempo de trocar o endereço, professora, eu vou mudar, sei lá, contando alguma coisa, né? Ali a respeito dos sorteios ou a respeito das aulas e etc, tá? Então, às vezes eu demoro a mandar o código de rastreamento e quando mando o livro já está até chegando ou já chegou. Mas o importante é vocês saberem que eu envio todos os livros, né? Todo mundo que foi sorteado até hoje e que mandou o endereço, porque quem não manda endereço e nem se manifesta ali, oi professor, eu vi no vídeo, fui sorteado, meu endereço é tal. Aí como é que eu vou enviar o livro, né? Eu já disse para vocês que tem 2 ou 3 no sorteio relâmpago que até hoje não viu que foi sorteado. E tem no sorteio maior também, se não me engano, tem um que também não viu que foi sorteado. Mas aí se vocês não acessaram mais o canal e tal, dão uma olhadinha rápida naqueles outros vídeos para ver se vocês não foram um desses, tá? Porque, como eu disse no vídeo passado ou retrasado, esses dias eu recebi um e-mail de alguém que tinha sido sorteado lá em agosto, né? Então, esse alguém tinha, agosto ou setembro, esse alguém tinha que escolher um livro dos antigos book hauls, aí o livro que tinha escolhido já não tinha mais, aí combinamos, escolheu outro, eu já enviei e a pessoa até já recebeu, tá bom? E como eu disse para vocês, continuem comentando. Eu estou pensando até em dar um prêmio extra, um prêmio top do canal, que esses dias um aluno me sugeriu, e a Joyce, que acompanha o canal, que até fica muito chateada quando não ganha no sorteio, ela também já tinha me sugerido há um tempo atrás, tenho quase certeza que foi a Joyce, que ela diz, professora, quem sabe dá prêmio para quem é top, que está sempre comentando. Só que ela falou isso e não comentou mais. Então, assim, ó, um que está sempre comentando, sempre, em todos os vídeos, e é candidato ao prêmio top, é o Augusto. Todos os vídeos o Augusto comenta. Eu sei, né, porque eu vejo os comentários,
e porque um dos alunos que me ajuda, ele está se dando o trabalho de anotar, né, quem mais comenta ali, porque ele que deu a ideia de eu enviar livro para inscrito top, ou seguidor top, não sei como é que vocês chamam, e daí ele também viu, ó, este inscrito aqui está sempre comentando. Então, gente, antigamente o Misagreg também, o Misagreg agora ele acompanha um pouco, depois desaparece, depois volta, né? Mas o Augusto tá acompanhando sempre, então é um sério candidato a ganhar o prêmio lá top de seguidor, tá bom? Então é isso, gente. Quem foi sorteado, aguarde seus livros, que em seguida já estão chegando, tá? E por hoje é isso e até o próximo vídeo.